23. Avisa se está ouvindo. Eu não sei se vocês perceberam, alguém percebeu, mas essa referência que eu estou te dando, obrigada, ela foi texto da mensagem de quarta-feira. Ninguém notou? Quem notou? Só uma pessoa. Pois é, foi o texto da mensagem de quarta-feira, e sim, a gente está voltando aqui, mas totalmente diferente. Eu estou pegando isso daqui, irmão, só como não é nem uma referência, né? É só como um ponto de partida para um tema que eu quero conversar com vocês, que é a traição. A traição. E você que está acompanhando, chegando pelo Facebook, está acompanhando a mensagem, você é bem-vindo, tá? Estou gravando também para jogar lá no YouTube, porque eu acredito que é uma mensagem que vai ajudar muitas pessoas. Eu peço duas coisas. Uma, que você dê sinal que está aí, através de comentário, de uma curtida, alguma coisa assim, dá uma boa noite, depois eu entro, de boa vontade eu respondo. E a outra é compartilha, para que outras pessoas possam acompanhar a palavra de Deus. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 23. A gente meditou sobre isso daqui na quarta-feira. A gente não vai em tudo, tá? Versículo 19. Então subiram os eféus a Saul na Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Davi, nos lugares seguros de Orezã, ou pelo diabo, que está no sul de Jezimon. Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós, entregando-o nas mãos do rei. Disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois informai-vos ainda melhor, saber e notar o lugar que frequenta, a quem tenha visto ali, porque me foi dito que é justíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações. Irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Deixa eu comentar aqui, porque eu quero falar isso daqui basta. E os eféus, descendentes de Judá, eles eram irmãos de Davi. Era assim que se consideravam e era assim que sentia. Pessoas da mesma tribo se consideravam irmãos. E Davi considerava esse povo como seus irmãos. E o que eles fizeram? Eles traíram Davi. Está caindo? Caiu. E Davi os considerava irmãos, tanto que ele foi buscar acolhida para guardar sua vida, para poupar sua vida da caçada de Saul. Ele foi buscar acolhida entre os seus irmãos, os eféus, povo de Judá. O que aconteceu? Traíram Davi. Falaram para aquele que buscava a vida de Davi: olha, Davi está entre nós. Isso é uma traição. E é lógico que a traição, ela dói, exatamente porque ela não vem de um estranho, ela não vem de um desconhecido, ela vem de pessoas próximas, ela vem de pessoas que você confia, que você ama. Essa daqui foi só uma das traições que Davi ele enfrentou. Ele enfrentou várias traições. Ele enfrentou a traição de Aitofel, e isso tem versículos na Bíblia que inclusive se tornou versículo citado o versículo atribuído ao que aconteceu com Jesus e Judas. Davi enfrentou traições, e traição dói. A traição dói. Traição de um cônjuge, a traição de um amigo, a traição de um familiar. No caso de José também enfrentou a traição, que os irmãos dele o traíram. E olha, só quem já foi traído sabe o quanto dói. Quando se trata, seja qual for a traição, dói e não dói pouco. Mas quando se trata do cônjuge, a dor, o trauma é maior. É deste
destruidor. Quando o cônjuge ele trai o outro, a maioria, eu acho que 98% não tem a menor noção do que ele está fazendo com o outro, da destruição, da dilaceração, da maldade, da perversidade que ele vai estar fazendo com a esposa. A mulher não tem noção do que ela vai estar destruindo a alma do marido. A pessoa, quando ela é traída, ela sofre, isso dói, mas quando se trata de cônjuge, ela fica dilacerada, ela fica destruída. O marido ele fica destruído. E olha que uma das coisas que justifica o povo, querendo justificar, porque pecado não tem justificativa, tá? Erro não tem justificativa, pode ter explicação, justificativa não tem. Mas quando a mulher trai, o que normalmente elas justificam é a carência, é porque elas convivem com o homem que deixa de dar atenção, que às vezes trabalha muito, não conversa, não dialoga, e algumas mulheres não têm a admiração, o elogio. Então, quando chega alguém que dá para ela um elogio, uma atenção, que oferece para ela emoção, porque dentro da relação com o marido ou dentro da relação com a esposa já não tem mais aquela emoção arrebatadora. Então, quando alguém oferece, acaba caindo em tentação e acaba traindo. E é lógico que sempre termina mal. Sempre foi assim desde o começo, sempre foi assim. E não adianta, se você está sendo tentado, está pensando em cair, em se entregar à sedução do pecado, esteja bem avisado que isso vai terminar muito mal. Sempre termina mal. E geralmente quem trai não tem noção que vai estar destruindo o cônjuge, vai estar destruindo a alma da esposa. E para se recuperar, para se restaurar, para se curar, é um processo lento, doloroso, difícil. E como eu estava falando, normalmente é porque o homem não dá atenção, e muitas mulheres, elas ignoram o fato de que alguns homens, a forma dele demonstrar o amor pela esposa, pela família, é trabalhando para não deixar faltar nada. Isso é coisa da cabeça de um homem. Não concordo de todo, por isso eu sempre trago aqui alguma mensagem a respeito disso, porque por mais que você tenha seus compromissos, a relação conjugal é muito, a atenção para a relação conjugal é muito importante. Porém, nenhuma mulher tem direito de ignorar o cuidado que o marido dá para a família, de trabalhar, de lutar para poder manter a família, que isso não é uma coisa simples. A cabeça do homem de querer dar o melhor para a família, de não querer faltar nada para a família. E quando ele descobre que a mulher está numa aventura, que o que traiu ele quando ele estava trabalhando, isso acaba com o homem. Isso acaba com o homem. A mulher que abriu mão da sua vida, da sua juventude, de amizade, de tudo, se entrega para o homem e de repente ela descobre que ele está numa aventura, ele está numa relação com uma outra mulher, um homem casado está de namorado. Irmãos, isso não tem nada mais bizarro, esdrúxulo, mais ridículo do que essa colocação que eu estou usando, mas ela é real, é verdade. Homem casado que está namorando. E tem homens casados que até vai na casa da namorada, pede para os pais, e às vezes os pais não sabem que aquele ali é um homem casado. Gente do céu, isso não é uma coisa difícil, acontece muito, muito. E essa aqui foi, tem tantos exemplos de traição na Bíblia, no caso de José, no caso, e essa aqui foi só uma das que Davi enfrentou. Deve ter muito, Mas quando se fala de traição,
de adultério, quem vem na mente de todo mundo em relação à Bíblia é lógico que vem Davi, porque ele também traiu, usou de traição. O adultério de Davi, todo mundo sabe quem é crente, quem não é crente, quem odeia crente, todo mundo conhece a história do adultério de Davi, que é uma história ridícula, uma história, uma trama horrível. E a gente vai para lá, que é 2 Samuel, capítulo 11. Capítulo 11. A maioria que já conhece essa história, eu não vou ler todo, tá? Até porque tem muita coisa aqui para a gente abordar. Só que em toda essa nossa meditação bíblica, eu quero destacar uma pessoa aqui que eu quero falar muito sobre ela, porque que eu me lembre, eu acho que eu nunca abordei a vida dela aqui, nunca. Betseba, acho que nunca, a gente nunca estudou sobre ela. Já estudamos Urias, detalhadamente a vida de Urias, e pensa uma mensagem gostosa. Deixa eu ver, alguém lembra? Urias, 1, 2, 3 pessoas. Foi uma mensagem boa, né? Falar, nossa, falar de eu vou falar só um pouquinho dele, mas eu quero destacar a Betseba. Versículo 1-11. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, e destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantando-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado-se da sua imundícia, e voltou para a sua casa. A mulher concedeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Não vou ler o resto, tá? Não sei se você a ler em casa, e eu vou narrar aqui o restante. Davi é conhecido por algumas pessoas, em especial por mim. A referência que eu tenho de Davi é de alguém que amava a palavra de Deus. Irmãos, quando se fala de alguém que ama a palavra de Deus, eu penso em alguém que ame tanto quanto a mim. Eu não consigo pensar em alguém que ame mais do que eu. E uma referência para mim de alguém que amava a palavra de Deus é Davi. Davi amava a palavra de Deus. E esse homem que amava a palavra de Deus, ele quebrou os princípios, quebrou os mandamentos que ele tanto apreciava e se deleitava, né? Oh, quanto eu amo a tua lei. E ele quebrou os mandamentos que ele se deleitava. A primeira coisa foi desejar, cobiçar. Não cobiçarás. E Davi cobiçou a mulher alheia, a mulher que não era dele. E ele desejou, perguntou, mandou procurar saber quem era aquela mulher. Ficou olhando, mandou perguntar quem era. Falaram para ele exatamente quem era a mulher. Ele não entrou enganado. Eu não sabia. Eu não sabia que era casada. Não, ele sabia. Olha, ela é neta de uma pessoa próxima a você, de um conselheiro teu. Ela é filha de um dos teus maiores guerreiros. Ela é esposa de um soldado fiel teu. Ainda assim, ele entendendo que aquela mulher era uma mulher proibida para ele, mas ele escolheu se entregar para o pecado. Está caindo? Mas gente, como é que pode? Eu troquei a internet por causa disso. Está indo? A internet está caindo, dá teu jeito. Eu troquei, tu me falou que é a melhor do Brasil e do mundo. Tu me falou que essa daqui é a internet melhor do mundo.
pessoa dizer assim, seduzida pelo pecado, aquele envolvimento pela sedução, e a pessoa ficou obstinada e ela diz assim: não, mas eu quero viver isso, eu quero aproveitar, eu quero. E ele cobiçou, mandou buscar aquela mulher, se deitou com ela. Isso aconteceu, toda essa trama aconteceu por causa da ociosidade. A ociosidade é uma coisa que dá para a pessoa trabalhar e arquitetar muito bem como errar, pecado. E Davi estava ali, sem fazer nada, só andando ali no terraço. Ele escolheu ser dominado pelo pecado. Eu quero viver isso. Como tem gente assim, irmãos? Como tem gente assim, sabe? Que começa a se interessar por alguém, não corta, sabe? Não corta, não foge, não arranca um olho, não corta a mão, não joga fora o chip, não sai do trabalho, não corta a mão, vai doer, vai sangrar, mas trabalhar com essa pessoa, continuar mesmo com o meu patrão, eu não quero mais. Tem gente que não corta a mão, não arranca o olho, e acaba se envolvendo até chegar a esse ponto de eu quero viver isso com essa mulher, eu quero viver isso com esse homem, eu quero aproveitar, eu quero me relacionar, eu quero. E Davi viveu. E olha, ele manda chamar aquela bela mulher, aquela mulher belíssima, ele poderia ter tantas outras, chama aquela mulher, se deita com ela, e com certeza foi bom, porque tem muita gente que diz: eu quero viver isso, e vive algo, uma emoção que para ela é muito bom, é adrenalina, é uma coisa nova, é uma emoção que já não tinha no casamento, e tudo isso, né? Aí acaba sendo até bom. Davi foi bom, ele escolheu viver, Depois disso, ele sabia que era errado e tentou esconder o pecado dele. Um abismo chama o outro abismo. Daí ele tenta esconder o pecado dele, como todo mundo já sabe, mas eu preciso comentar para chegar onde eu quero. E ele manda chamar Urias, que está na guerra como um soldado fiel. Pense num homem honesto, pense num homem correto. Ele manda chamar Urias. Urias vem na presença dele. Ele tenta induzir Urias a se deitar com Betseba, para colocar em questão, em dúvida, a paternidade daquela criança, para que Urias pudesse acreditar que aquela criança era dele, era filho dele. Ele induz e ele empurra Urias para deitar, para descansar na sua casa, dormir com a sua esposa. Porém, Urias, na sua fidelidade, sabia que a guerra não é brincadeira, sabendo que a guerra é coisa séria, que a guerra é implacável, que os irmãos, amigos, os companheiros dele estavam correndo risco na guerra. Ele não conseguiu descansar, e aí ele não foi para casa. A forma correta, o caráter correto de Urias induz Davi a cometer outro pecado, e induz Davi a se atolar ainda mais no erro, porque ele viu que não deu jeito. Ele ainda tentou embebedar Urias, mas não deu jeito. Então ele mandou, e Joabe levou Urias para colocar na frente da guerra. Através de mandado de Davi, ele consegue matar Urias. Um homem que, volta a dizer, para mim é referência de quem ama a palavra de Deus, quebrou a palavra, os mandamentos que ele tanto se deleitava. Primeiro ele cobiçou, como diz o mandamento: não cobiçarás. Depois ele adulterou, diz a palavra de Deus: não adulterarás. Depois ele matou, a palavra de Deus diz: não matarás. E ele quebra os mandamentos que ele tanto se deleitava. Cometeu esses pecados, um abismo chama do abismo. Depois que ele, o rei, depois que ele faz tudo isso, mandou trazer, mandou levar para casa, mandou buscar o marido, depois mandou levar o marido, mandou, e o marido veio a ser morto. Depois de tudo isso, ele acredita que tudo se acabou e o pecado está muito bem escondido. Isso é o que ele pensa. Ele
conseguiu esconder de todo mundo, menos de Deus. Só que tudo deixa vestígios, né? Tudo deixa seus vestígios. Mas tudo bem, depois eu quero falar sobre isso. Tudo parecia muito bem escondido, porém não de Deus. E, volto a dizer, a maioria já conhece a história, mas quem não conhece, lê todo, né? Até que Deus envia Natã para repreender Davi. Natã chega contando uma parábola para Davi. E essa parábola me faz refletir muito a respeito de Betseba. Nessa parábola, a repreensão ela vai para Davi e não para Betseba. Não vai. Deus, em nenhum momento na Bíblia, Deus repreende Betseba. O interessante é que durante o tempo que Natã está contando a parábola, antes mesmo que ele termine de contar a parábola, Davi ele já se revolta e ele julga, o juízo dele é que aquele homem que tomou, que se apossou da cordeirinha, da única cordeirinha do próprio homem, esse homem deve morrer, é digno de morte. Ele imediatamente emite o juízo dele. Gente, como tem gente assim? Na verdade sempre existiu, mas hoje a internet é uma bênção para quem sabe usar, né? Quando tem pessoas atrás da tela do celular, do computador, do tablet, que tem maturidade, que tem temor de Deus, a pessoa, principalmente se a pessoa tem aliança com Deus, ela vai tirar proveito do acesso a tantas pessoas para propagar o Evangelho. E no mínimo, se ela não tem a habilidade chamada para pregar atrás do púlpito, mas pelo menos os versículos que vai tocar no coração, ela vai. Mas o que se vê hoje em dia, tanto o povo lá fora, como o povo cristão, o povo da igreja, o que se vê são pessoas com essa atitude da vida, pessoas envolvidas no pecado, mas que só conseguem enxergar o pecado no outro. Os juízes, né, que julgam imediatamente, é digno de morte. Uma pessoa dessa não é cristã, uma pessoa dessa é um filho do diabo, e as pessoas começam a julgar por aí, e Davi imediatamente ele dá o juízo que aquele homem é digno de morte, até saber de quem se tratava dele mesmo. Sabe esse povo que está atrás da tela do celular, do computador, do tablet, que está acusando, julgando, condenando o pastor, o obreiro, não sei o quê? Você também não tem perfeição para apresentar. Você pede uma perfeição de cristãos que você também não tem para oferecer. Você também não é perfeito. Mas se acha no direito de julgar. Mas é bom lembrar, né? Cristãos não é Cristo. É muito bom lembrar, cristãos não é Cristo. Até ele se tocar que aquela parábola estava falando dele mesmo. O pecado, o erro, não se justifica. Pode se explicar, mas não se justifica de maneira nenhuma. Betseba, ela poderia ter procurado um lugar mais reservado. Uma coisa eu aprendi com Betseba, uma coisa muito boa eu aprendi com ela. Ela poderia ter procurado um lugar mais reservado, até porque tem muita gente que, inclusive pessoas que acreditam que aquilo dali foi proposital para poder seduzir o rei de Israel. Só que isso também é uma loucura, irmãos, porque a Bíblia não dá base nenhuma para a gente julgar Betseba dessa forma, como uma mulher que tentou ser tramou para seduzir o rei de Israel e obter êxito na sua trama. Volto a dizer que não tem nenhuma repreensão para Betseba. E ela poderia ter procurado um lugar mais reservado? Bom, o rei a viu, mas é necessário a gente lembrar que o rei ele tinha uma visão privilegiada
Ele estava no terraço. O lugar onde ele estava era o lugar próprio do rei. E provavelmente, irmãos, deixando bem claro que 90% é especulação, tá? Sobre a vida de Betseba, sobre a relação dela com o marido dela, não fica muito claro. Então, tudo é especulação, mas olha só, você está convidado a especular comigo. Provavelmente ela nem sabia que o rei estava ali. Afinal de contas, a Bíblia diz que não era o tempo dele estar ali. O marido dela foi para a guerra. Provavelmente o rei também deveria estar na guerra. Enquanto Davi estava quebrando as leis que ele tinha prazer, Batseba estava observando as leis em relação à purificação das mulheres, se purificando. Então, enquanto ela observava a lei, ele quebrava as leis. Ele estava num lugar privilegiado. Talvez ela nem soubesse que ele estava ali ou que ela estivesse observando. Mas eu aprendi uma coisa legal com ela, é que a gente precisa ter prudência com esse rapidinho. Ninguém vai ver. Bem aqui, sabe? Olha para um lado, olha para o outro. Não tem ninguém na rua. Eu vou já de lado, é bem aqui. Deixar o lixo na porta. Não tem ninguém. Essas coisas que ninguém vai ver, que é rapidinho, sabe? Que o lugar onde eu estou. Não. Prudência. Porque com certeza ela não imaginava que ele estava ali. Afinal de contas, era o tempo de ele estava no lugar errado. Ele estava no lugar que ele não deveria estar. Ele, como guerreiro, estava no lugar que naquele tempo não era para ele estar. No terraço, não somente ele poderia estar, só ele estaria ali. Ele não deveria estar, porque era tempo de guerra, estava onde não deveria. Nós somos bons especuladores e juízes da vida dos outros. Somos bons especuladores e juízes da vida dos outros. Há exemplo de Davi, para julgar, para especular, para achar. Eu acho, eu tenho para mim e especular e julgar a vida dos outros. Para isso, nós somos muito bons juízes da vida dos outros, principalmente atrás da internet. A pessoa fala uma besteira, mas tem quem julga o coração, não tem maldade no coração da pessoa. Eu tenho cuidado com isso, eu tenho muito cuidado, porque só Deus conhece o coração. E eu volto a repetir, eu vou repetir de novo. Não fale do teu irmão, do pecado que ele cometeu ontem. Você não sabe o que houve nessa noite entre ele e Deus. O escritor não mostra Betseba como uma sedutora, como aquilo dali fosse uma trama premeditada. Porque a Bíblia, ela conta as histórias detalhadamente, sem omitir, sem passar pano, sem esconder pecado, tanto que mostra o pecado de Davi. Mas de Betseba não mostra isso de maneira nenhuma. Em outros casos mostra, mas Betseba em outros casos mostra pecado e falha. E Betseba não mostra isso. E o que me quebra é a comparação do profeta Natan. Isso me quebra. Você sabe por quê? A Bíblia vai ensinando a gente a ser mais flexível. Eu realmente sou o tipo de pessoa que eu tenho muito cuidado com o pré-julgamento, até porque aquilo que a gente prega, a gente tem que procurar viver. Eu sempre falo para vocês, cuidado com o pré-julgamento, entende? Muita coisa só acontece na cabeça da gente. Eu acho, eu tenho para mim, eu acho que fulano, muita coisa só acontece na cabeça da gente. Então, eu procuro ter muito cuidado com isso, com o pré-julgamento. E eu sempre fui cabreira com Batseba. Na verdade, eu não gostava desse, Poxa, ela fez o homem de Deus cair. Ela envolvida num pecado de adultério. Mas aí a palavra de Deus me quebra quando compara Batseba com uma
Por que ela não gritou? Ela era casada. Bom, há estudiosos da Bíblia que acreditam que talvez naquele momento ela tivesse uma carta de divórcio, porque alguns homens em Israel, o povo de Deus, quando ia para a guerra, alguns deixavam com a esposa uma carta de divórcio condicional. Caso ele morresse, dando permissão para ela casar fora da família, livrando ela da lei do liberado de casar com o irmão dele, de casar dentro da mesma família. Então, essa carta de divórcio era condicional. Eles iam para a guerra e se eles morressem, ela estava livre para casar com uma outra pessoa fora da família. Mas se eles voltassem, aquela carta de divórcio não significava nada, ela era cancelada. Quem diga isso? Mas ainda assim, Urias estava vivo e Deus deixa bem claro que ela era a esposa de Urias. Ele estava vivo e ela casada, o rei chama ela, leva para os aposentos, deita com ela. E por que ela não gritou? Porque algumas histórias, como eu disse, detalhada, fala de uma que ela foi tomada à força e ela gritou, e ela lutou, que foi o caso da filha de Davi, Tamar. Foi Tamar, isso. Ela lutou contra o seu irmão. Não, meu irmão, faça uma coisa dessa, mas não fala isso sobre Batseba. Por que ela não gritou? Por que ela não lutou contra alguém? Irmãos, ela estava com alguém que tinha um dever de protegê-la. Na cabeça dela, ela ia chamar por quem? Ela ia gritar por quem? Se aquele homem que está ali era aquele que mandava e desmandava. Ele era um rei. A voz, ele era uma pessoa poderosa. Quem poderia, digamos, quando existia uma demanda dessa natureza, ou que a demanda que tinha, as pessoas iam até o rei, porque ele era a autoridade, ele era a autoridade maior, mais poderosa. Então, quem tinha algum problema para resolver, ia até o rei. E ela ia até quem? Ela iria chamar por quem? Se ela estava com a pessoa mais poderosa, que era Davi. Isso me faz refletir, às vezes, algumas filhas que, violadas pelo pai, elas ficam pensando sem ação, porque afinal de contas, aquela pessoa é a pessoa que elas julgam que as protege, a quem elas dependem da proteção, do amparo. Então não tinha para quem chamar. Essa carta de divórcio era de previsão retroativa, tá? Porém, Urias estava vivo. Deus repreende Davi, dizendo que ele roubou a mulher alheia. É isso que Deus lhe fala. Tomou, se apossou, roubou a mulher de outro homem. É assim que Deus ele fala. Logo, não existe nada referente a Batseba. Não tem. Davi cobiçou, Davi adulterou, Davi matou. Ele mandou buscar, ele mandou levar Urias, trazer Urias, mandou levar Urias de volta, mandou que Urias matou. E esse manda e desmanda de Davi só foi quebrado quando chega alguém que não obedece ao rei, obedece a uma autoridade muito maior, que é Natã. Natã era submisso antes a Deus. Natã era alguém submisso a uma autoridade mais poderosa do que Davi. Nesse momento ali, Davi, ele cai na real e ele entende, ele percebe a loucura que ele estava fazendo. Profeta submisso a alguém superior mais do que a Davi. E quando Deus, mais na frente, a Bíblia, quando vai
falar de Betseba, coloca ela na genealogia de Jesus. Uma outra coisa que a gente também não pode ignorar é que quando Urias ele morreu, Betseba pranteou. Ela chorou, ela sentiu, ela sofreu. Eu volto a confessar para vocês, irmãos. Eu achava, eu via Betseba com maus olhos. Mas toda vez que eu li essa mensagem e via Deus comparando uma cordeirinha, aquilo dali me quebrava. E Deus coloca ela na genealogia de Jesus. E o interessante é que fala de Betseba, mas lembrando o pecado de Davi. Betseba, mulher de Urias. É assim que fala em Mateus. Betseba, mulher de Urias. Até na lista, até no relato mais honrado da Bíblia, lembra o pecado de Davi. E por causa do pecado de Davi, ele teve a família dele assolada, destruída. Aconteceu pecados gravíssimos. Logo depois, a filha foi violentada pelo irmão, o irmão matou outro irmão. Depois, a outra pessoa, acredita-se que por não aceitar o pecado de Davi, que é o conselheiro dele, se une ao filho de Davi, orienta o filho de Davi a tomar o trono do pai, induz o filho, aconselha o filho de Davi a se deitar com as concubinas do seu pai. Cumpre-se ali a profecia a respeito do pecado, do adultério de Davi. Você fez em oculto, teus inimigos farão, para que todos vejam. Ali se cumpriu a profecia. O filho de Davi, Absalão, se deita com as concubinas do seu pai. E muitas, desculpa a maneira de falar, mas muitas desgraças aconteceram em consequência do pecado de Davi. Eu penso que Davi, tudo que ele sofreu, tudo aquilo que ele viveu, com certeza, ele deixa isso claro, né? No Salmo 51, o arrependimento dele, a contrição do coração dele, ele buscou o caminho do arrependimento, e com certeza ele jamais teria ficado observando aquela mulher na hora que, se ele imaginasse o sofrimento, as dores que ele ia causar na família dele, as desgraças, as calamidades que a família dele sofreu, ele jamais ficaria observando e se entregaria, escolheria ser seduzido pelo pecado e dizer: eu quero viver isso, eu quero viver essa emoção, eu quero essa mulher para mim, eu quero esse homem para mim. Não, ele ia desviar os olhos e ia sair dali, mas ia evitar o pecado. Que isso sirva de exemplo para nós. Isso sirva de exemplo para nós. Essa mulher, ela teve 4 filhos: Salomão, Simeia, Sebabe e Natã. Com Davi teve 4 filhos. E entre esses quatro filhos, aquele que é o mais famoso, que é Salomão, o rei Salomão. E como eu digo, ela entrou para a genealogia de Jesus. Betseba, como a Bíblia diz, essa cordeirinha, fica difícil a gente, na verdade fica impossível a gente lançar alguma acusação sobre ela, quando a própria Bíblia acusa aquele que é o rei, aquele que poderia, aquele que tem autoridade, acusa Davi, mas não acusa em nenhum momento Betseba. Mas volto a dizer, uma coisa eu aprendi com ela: prudência, cuidado, ninguém vai ver rapidinho, não, ninguém vai observar. Prudência, homens e mulheres, prudência, principalmente mulheres, prudência. Tanta destruição por causa dos 3 pecados que Davi caiu: cobiçou, adulterou e matou. Mas eu volto a dizer, tudo isso começou a cobiçar. E não cobice, as leis, não cobiçar, não matar, não adulterar, elas continuam em vigor. Então você que está aqui, você que está assistindo, a lei de Deus, a palavra de Deus continua tendo o mesmo poder hoje. Não cobice a mulher do próximo. Na verdade, não cobice nada que é do ouro. A nossa cultura, algumas pessoas têm a mania
noivo, ainda não está casado. A nossa cultura em Israel, quando tinham um compromisso, aquilo dali as pessoas já respeitavam o compromisso. Agora, se você não respeita o compromisso da pessoa que está compromissada, está namorando, está noivo, pelo menos leve em consideração aquilo que Jesus falou. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. A traição, seja no casamento, seja na sociedade, seja na família, seja com um amigo, a traição, seja como namorado, como noivo, isso daí destrói outra pessoa, destrói a outra pessoa e com certeza traz consequências tristes, lastimosas para quem trai. Ela é real, ela existe, mas vamos vigiar para que a gente não venha atrair outras pessoas. E se acontecer com a gente, caso a gente seja traído, porque isso acontece, irmão, amigo, tem irmão que trai hoje em dia. Mas eu pensei que a minha família ia me apoiar. Na verdade, a minha família ainda assim, que a gente possa levar em consideração a palavra de Deus. Pela graça de Deus, nós podemos perdoar. E só quem perdoa desfruta da graça de Deus. Só quem perdoa desfruta da graça de Deus. Pela graça de Deus nós podemos perdoar e podemos viver em paz, perdoando aquele que nos traiu. Amém, Jesus? Vamos orar. Se coloque de pé. Pode até a traição, ela pode até doer, pode machucar, pode lacerar, mas pela graça de Deus podemos ser curados, podemos ser sarados. Não há nada pior do que a pessoa reter o perdão. Aquele que foi traído, reter o perdão. E quando a pessoa retém o perdão, ela impede o futuro dela de fluir, ela impede o futuro dela de ser abençoado. Como diz o significado da palavra perdoar, deixa aí, deixa aí. Você vai perdoar porque você merece viver em paz, porque você merece viver livre, leve de qualquer peso, de qualquer. Então, perdoa você que foi traído, perdoa, se restaura em Deus, pela graça de Deus, você pode ser restaurado em Deus. Feche os teus olhos, irmão.